Se a sagrada tradição é uma invenção tardia de Roma, por que os cristãos primitivos aguardavam? Os protestantes, eles adoram atacar a sagrada tradição. Inventam coisas, dizem que ela é contraditória e tudo mais. Mas todos os ataques dos protestantes, principalmente do Lucas Banzoli, se baseiam em espantalho. O que é um espantalho? Eles pegam uma ideia distorcida do que é a sagrada tradição e batem. E a impressão, para quem não conhece, é que eles refutaram a sagrada tradição da Igreja Romana ou da Igreja Ortodoxa. Eles bateram no espantalho e, eles venceram o debate. Eles nunca refutaram a sagrada tradição. Eles refutam os espantalhos que eles mesmos criam do que seja a sagrada tradição. O Lucas Banzoli, ele tem a mania de pegar textos da patrística fora de seus contextos, textos cortados, para dar a ideia que os padres usavam somente as escrituras. E isso não é verdade. E eu vou provar e eu vou refutar, não com meus próprios argumentos, mas com os argumentos dos próprios padres da igreja e o melhor, com um livro de uma editora protestante, de um autor protestante que é o David Bercot, que é o Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos, que eu sempre uso aqui no canal. Inclusive, recomendo bastante este livro. Tá? Esse livro foi escrito por um protestante, mas ele é perfeitamente ortodoxo, porque ele traz apenas textos dos padres da igreja, dos padres antenicenos, tá? Dos padres antenicenos. Então eu já fiz alguns vídeos sobre esse livro, o modo de suas citações, entendeu? O modo como ele cita, que essa obra aqui é baseada em 10 volumes dos padres antenicenos, que está em inglês. Então vamos lá para refutar os protestantes com os próprios padres da igreja. Vamos lá. Bom, o David Bercot ele começa inclusive com textos do Novo Testamento. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. 1 Coríntios 11, 2. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, 9. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E agora nós vamos começar com os textos da patrística. Quando então viesse alguém que viu os anciãos, eu perguntava especificamente o que eles disseram. Perguntava o que André ou Pedro disseram, o que foi dito por Felipe, Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. Coisas que Aristião e o presbítero João, os discípulos do Senhor, dizem. Concluí que o que se podia extrair dos livros não me era tão proveitoso quanto ao que vinha da voz viva e permanente. Papias, bispo de Hierápolis, escrito por volta do ano 120 da era cristã, citado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica.
Pois apesar de as línguas do mundo serem diferentes, ainda assim o significado da tradição é um e o mesmo, pois as igrejas que têm sido plantadas na Alemanha não acreditam nem transmitem qualquer coisa diferente, nem as igrejas da Espanha, nem as na Gália. Então, Santo Irineu de Lyon está dizendo aqui: o que mantém as igrejas unidas é a tradição, coisa que não se vê no protestantismo, porque cada seita tem um credo diferente. E digo mais, hoje o protestantismo está tão diluído, tão fragmentado, tão atomizado, que cada crente, né, cada protestante diverge um do outro. Por outro lado, nem aquele que é deficiente em poder de expressão causa dano à tradição, pois a fé é sempre uma e a mesma. Da mesma forma, nem aquele que é capaz de ensinar longamente sobre a fé não pode acrescentar nada a ela, e aquele que pode falar pouco também não a diminui. Santo Irineu de Lyon. Então, o que Santo Irineu está dizendo? Que um bispo pode pregar longamente, o outro pode pregar por menos tempo, o outro pode ser mais culto, outro menos inculto, mas a fé é a mesma e nada disso altera a sagrada tradição. Contudo, quando eles, os gnósticos, são refutados com as escrituras, eles se voltam e acusam as mesmas escrituras como se não fossem corretas. Mas quando apontamos para eles aquela tradição que se originou com os apóstolos, a qual está preservada por meio da sucessão dos presbíteros nas igrejas, eles se opõem à tradição, dizendo que eles próprios são mais sábios, não apenas do que os presbíteros, mas até mesmo do que os apóstolos. Santo Irineu de Lyon. Então, nesse texto de Santo Irineu, diz que os católicos, os ortodoxos, eles refutavam os gnósticos com as escrituras. Mas quando eles atacavam as escrituras, os cristãos ortodoxos de então mostravam a tradição, a sucessão apostólica, e mesmo assim eles atacavam. Então não existia só a escritura como querem os protestantes. Sempre no debate com os hereges estavam unidas a sagrada tradição e as sagradas escrituras. É o que diz Santo Irineu. Portanto, está disponível para todos aqueles, em cada igreja, que desejam enxergar a verdade, contemplar com clareza a tradição dos apóstolos, manifestada através do mundo inteiro. E nós estamos numa posição de reconhecer aqueles que foram instituídos bispos nas igrejas pelos apóstolos, assim como a sucessão desses homens até nossos dias. Pois se os apóstolos tivessem conhecimento de mistérios ocultos, eles teriam entregue os mesmos de modo especial para aqueles a quem estavam entregando as próprias igrejas. Santo Irineu. Aqui é muito bom pontuar que a sagrada tradição está ligada à sucessão apostólica. Então veja bem, toda igreja que tem sucessão apostólica, evidentemente, tem a tradição. Então como é que você sabe que Clemente Romano sucedeu a Pedro? Como você sabe que Santo Inácio de Antioquia sucedeu Evódio e Evódio sucedeu a Pedro? Como é que você sabe? Através da sagrada tradição, porque você não vai encontrar no Novo Testamento que São Clemente foi sucessor de Pedro. Você vai encontrar o nome de Clemente, mas você não vai encontrar que ele sucedeu a Pedro. O que Inácio sucedeu a Evódio e Evódio a Pedro. Isso não se encontra. Isso você só vai saber através da sagrada tradição. Então, esse é um dos pontos da sagrada tradição. E aí, não tem como os protestantes atacarem essa sagrada tradição. Dizer que Clemente não foi sucessor de Pedro. Ah, porque não está na Bíblia. É claro. No caso de Inácio, as escrituras já estavam fechadas, o Apocalipse já estava escrito. Porque nem tudo está nas Sagradas Escrituras.
Algumas coisas, ou muitas delas, estão na Sagrada Tradição. Continuando. Vamos lá. Em terceiro lugar, desde os apóstolos, Clemente recebeu o bispado. Esse homem havia visto os benditos apóstolos e estava familiarizado com eles. Portanto, pode ser dito que tinha a pregação dos apóstolos ainda ecoando em seus ouvidos e suas tradições diante de seus olhos. Mas ele não estava sozinho, pois muitos ainda permaneciam que tinham recebido instruções dos apóstolos. Então, na época de Clemente, Clemente ouviu os apóstolos. E Santo Irineu disse que na época de Clemente Romano, de São Clemente, aliás, muita gente que viu os apóstolos, muita gente tinha visto os apóstolos e era coetânea, contemporânea de São Clemente. Então, se São Clemente ensinasse uma falsa tradição, com certeza essas pessoas vivas, que também conheceram os apóstolos, iriam censurá-lo e iriam refutá-lo. Ou seja, isso prova o quê? Que a tradição era uma. Nesta ordem, por meio dessa sucessão, a tradição eclesiástica dos apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E essa é a prova mais abundante de que existe apenas uma e a mesma fé doadora da vida, a qual tem sido preservada na Igreja desde os apóstolos até hoje, transmitida em verdade. De novo, né, Santo Irineu pontua que a tradição está ligada à sucessão apostólica. Tá? Então, todo bispo que sucede um apóstolo recebe a tradição. E que isso mantém a Igreja unida. Policarpo também foi instruído pelos apóstolos e falou com muitos que tinham visto a Cristo. Também, além disso, pelos apóstolos na Ásia, ele foi nomeado bispo da igreja em Esmirna. Eu também o vi em minha juventude, pois ele viveu muito tempo. Quando já era de bastante idade, sofreu com glória e a mais elevada nobreza o martírio e partiu desta vida. Sempre ensinou as coisas que aprendeu dos apóstolos, que a igreja tem transmitido e que unicamente são verdade. Santo Irineu de Lyon. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo. Além disso, João permaneceu entre eles permanentemente até os dias de Trajano. Era uma testemunha verdadeira da tradição dos apóstolos. A igreja de Éfeso, segundo Santo Irineu. Ainda Santo Irineu. Não é necessário buscar a verdade entre outros, pois é fácil obtê-la da igreja, visto que os apóstolos entregaram nas mãos dela, de modo abundante, todas as coisas pertinentes à verdade, como um homem rico depositando seu dinheiro num banco. Portanto, todo homem que assim desejar poderá retirar dela a água da vida. Santo Irineu de Lyon. Como esse caso permanece? Vamos supor que surja uma disputa relativa a alguma questão importante entre nós. Não temos nós o recurso das igrejas mais antigas, com as quais os apóstolos tinham essa comunicação constante? Não deveríamos nós aprender delas aquilo que é certo e claro a respeito da questão diante de nós? Pois o que aconteceria se os próprios apóstolos não tivessem nos deixado escritos? Não seria necessário seguir o curso da tradição de que eles passaram adiante para aqueles aos quais eles confiaram as igrejas? Esse é o procedimento com que muitas nações dentre os bárbaros que creem em Cristo concordam, pois eles têm a salvação escrita em seus corações pelo Espírito, sem papel ou tinta, e eles preservam cuidadosamente a tradição antiga. Portanto, a tradição dos apóstolos existe na igreja dessa maneira.
e ela é permanente entre nós. Dessa forma, voltemos às provas escriturísticas fornecidas por esses apóstolos, que também escreveram os evangelhos. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon pontua que, caso os apóstolos não tivessem deixado escritos, sejam cartas, evangelhos, livros de história como Atos dos Apóstolos, enfim, se eles nada tivessem deixado escrito, ainda assim, a igreja teria como provar que era apostólica. Ela tinha ainda como provar que era a igreja verdadeira, através da tradição das tradições deixadas nas igrejas. Tradições essas que eram comunicadas aos bispos. Então, mesmo que não houvessem escritos, ainda assim as igrejas teriam a mesma fé. Tal é a força da tradição. Então, mais um texto de Santo Irineu, e que ainda mostra que as escrituras não eram a única fonte de autoridade da igreja antiga. E mesmo que ela viesse a se perder ou nunca tivesse sido escrita, no caso do Novo Testamento, a igreja ainda continuaria pautada, continuaria ali na senda da tradição, que é a verdade. E não é o padre Policarpo quem o diz. Quem o diz é Santo Irineu, bispo de Lyon, que viveu no século II da era cristã. Eu tenho indicado a verdade e tenho demonstrado a pregação da igreja, que os profetas proclamaram. Ora, Cristo levou essa pregação à perfeição, e os apóstolos a entregaram. A igreja a recebeu dos apóstolos, e somente ela a preserva em sua integridade por todo o mundo. Ela a transmitiu aos seus filhos. Santo Irineu. Então, não existia essa coisa na igreja antiga de investigar as escrituras para saber se o que um bispo está falando é verdade ou não. Existia a autoridade da igreja, e a autoridade da igreja derivava da tradição. Santo Irineu, bispo de Lyon, novamente. Essas opiniões, isso é, que Deus criou o mal, não são sã doutrina. Essas opiniões não se harmonizam com os ensinos da igreja. De fato, até mesmo os hereges, além dos confins da igreja, jamais arriscaram levantar essas opiniões. É certo que aqueles presbíteros que nos precederam e que eram familiarizados com os apóstolos não lhes transmitiram essas opiniões. Santo Irineu de Lyon. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente, se nós vivêssemos na época de Santo Irineu, como é que saberíamos que as doutrinas gnósticas eram falsas? Porque os apóstolos não transmitiram isso para nenhuma igreja. Porque nenhuma igreja cristã tinha essas doutrinas exóticas. Policarpo falava de suas relações familiares com João e com o restante daqueles que haviam visto o Senhor. Ele trazia as palavras deles à memória, pois dessa forma Policarpo as recebeu das testemunhas oculares do Verbo da vida. Quaisquer coisas que havia ouvido a respeito do Senhor, com relação aos seus milagres e ensinos, ele as recontava por completo, tudo em harmonia com as Escrituras. Ou seja, Escrituras e tradição caminhavam juntas e não separadas. E uma não contradizia a outra. Né? O que os protestantes querem vender para vocês é que a tradição é completamente contraditória às Sagradas Escrituras. O que nós vemos na patrística é que elas se complementam. Elas estão em harmonia. É isso.
E esse texto que eu citei é de Santo Irineu. Mais um texto agora de São Clemente de Alexandria. Eles preservaram a tradição da bendita doutrina derivada diretamente dos santos apóstolos, Pedro, Tiago, João e Paulo. Assim os filhos receberam do Pai, mas poucos foram como os pais, e também veio a nós, pela vontade de Deus, depositar essas sementes ancestrais e apostólicas. Clemente de Alexandria. Acho que tal esboço, como esse, será agradável para sua alma desejosa de se preservar da perda da bendita tradição. Clemente de Alexandria. Os dogmas ensinados por seitas estranhas serão apresentados, e contra esses dogmas opor-se-ão todas aquelas coisas que devem ser estabelecidas como premissa de acordo com a contemplação mais profunda do conhecimento que avançará ao nosso ponto de vista, ao nos dirigirmos ao renomado e venerável cânon da tradição. Clemente de Alexandria. É necessário que os homens abandonem opiniões ímpias e se voltem dali para a verdadeira tradição. Clemente de Alexandria. Aquele que rejeitou a tradição eclesiástica e se lança às opiniões de homens hereges, tal cessou ser homem de Deus e de permanecer fiel ao Senhor. Clemente de Alexandria. Nós chamamos esses hereges de vazios, pois os mesmos estão destituídos dos conselhos de Deus e das tradições de Cristo. De fato, são amargos como a amêndoa selvagem, pois seus dogmas se originam deles mesmos. Esse texto de Clemente de Alexandria parece que está falando dos protestantes, porque as doutrinas protestantes, elas não vieram do Cristo. Clemente de Alexandria, ele chama as tradições de Cristo. Ora, se são tradições de Cristo, não são meras tradições humanas. E quanto aos hereges, eles são vazios, porque as suas doutrinas se originam deles mesmos. E a gente pode ver que, por exemplo, um Gabriel Enes é um calvinista que acredita na imortalidade da alma e que é uma teocracia. O Lucas Banzoli, ele nega a imortalidade da alma, tem doutrinas estranhas. Um crê uma coisa, outro crê outra coisa diferente. Enfim. E eles se sentam juntos sempre para atacar a Igreja Romana. Então, a única união do protestantismo é atacar a Igreja Romana. Mas, no mais, cada um tem sua própria doutrina e, como disse São Clemente de Alexandria, são vazios, porque suas doutrinas não se originam das tradições de Cristo, mas em si mesmos. Aqueles que têm um desejo de glória evadem voluntariamente, por argumentos de todos os tipos, as coisas transmitidas pelos benditos apóstolos e mestres, que são coisas ligadas a palavras inspiradas. Eles usam o ensino humano para se opor à tradição divina, a fim de estabelecer a heresia. Elas não têm a chave da entrada, e sim uma chave falsa ou uma imitação. Com isso, eles não conseguem entrar como nós fazemos, pois nós entramos por meio da tradição do Senhor. Clemente de Alexandria. De novo, parece que Clemente de Alexandria está falando dos protestantes, porque eles não têm uma tradição. A tradição é a chave que interpreta as Sagradas Escrituras, particularmente o Novo Testamento, e eles não têm essa chave. E é tão claro. Então, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles sempre tiveram uma sagrada tradição. A sagrada tradição não é uma invenção tardia, como querem os protestantes, e nem uma invenção contraditória. Surgiu com o próprio Cristo, Senhor nosso, conforme dizem os padres da Igreja.
Então a tradição na igreja sempre existiu. Então quem rejeitou a tradição foram os protestantes. Quem inventou uma nova religião foram os protestantes. Quem se apartou não foi a igreja que inventou a tradição, foram os protestantes que negaram aquilo que sempre existiu. Que isso fique claro, porque esse é o ensinamento dos padres da igreja. A tradição dos apóstolos era uma. Então, se você quer saber qual é a tradição dos apóstolos, você tem que ver o que foi crido. Só seguir também a regra de São Vicente de Lerran, que eu sempre falo dele aqui, é o que foi crido por todos em todas as épocas e em todos os lugares. Isso é católico. Então, se todas as igrejas têm as mesmas doutrinas, acredite. Se elas têm a mesma doutrina desde seu início, se elas têm as mesmas doutrinas que você encontra no século I, no século II, em todos os lugares, aquela doutrina, mesmo que não esteja nas Sagradas Escrituras, ela é verdadeira tradição do Senhor. Nos apóstolos do Senhor temos nossa autoridade, pois eles mesmos não escolheram por si próprios introduzir qualquer coisa nova, mas entregaram fielmente às nações o ensino que tinham recebido de Cristo. Tertuliano. Sempre que estiver evidente a existência da verdadeira fé e regra cristãs, existirão também as verdadeiras escrituras e as explicações delas, bem como todas as tradições cristãs. Tertuliano. Então a igreja verdadeira tem a regra de fé. Então não basta você ter a Bíblia, você precisa ter a legítima explicação da Bíblia, você precisa ter as escrituras, mas também precisa ter a legítima interpretação dessas mesmas escrituras e também as tradições. Esse é o ensinamento de Tertuliano lá pelos idos de 197, que já era anterior a ele, que ele apenas reproduziu por escrito. Erros de doutrina nas igrejas devem ter necessariamente gerado vários problemas. No entanto, quando aquilo que foi depositado entre muitos é encontrado um e o mesmo, não é resultado do erro, mas de tradição. Pode então alguém ser imprudente? Pode alguém ser imprudente o suficiente a ponto de dizer que estava em erro quando transmitia a tradição? Tertuliano. A verdade pode ser decretada como pertencente a nós, pois nós somos os muitos que andam conforme a regra. A igreja transmitiu isso dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus, visto que os hereges não são cristãos, eles não têm direito às escrituras cristãs. A igreja diz: de fato, Marcião, por qual direito você entalha minha madeira? Valentino, com a permissão de quem você desvia os córregos de minha fonte? Essa é propriedade minha. Há muito eu a possuo. Eu a possuí antes de você. Detenho títulos de propriedade confiáveis dos próprios proprietários originais, a quem pertenceram os bens. Eu sou a herdeira dos apóstolos, pois eles prepararam cuidadosamente seu testamento e vontade final. Confiaram-no a um fideicomisso e solenemente cobraram o fiduciário. Portanto, eu a possuo em fideicomisso. Tertuliano. Então, parece que Tertuliano está. As palavras de Tertuliano que foram escritas ali entre 197 ao ano 200, é, logo no princípio, ali, ainda no final do século II, parece que Tertuliano está
falando, parece que está falando dos nossos dias, dos nossos tempos. Parece que está falando da, contem, da contemporaneidade. Né? Parece que está falando do hoje, do agora, repito, da contemporaneidade. Os protestantes são assim. Eles roubam as escrituras, mas eles não têm direito de interpretá-las, porque não foram eles que receberam as escrituras dos apóstolos. A censura que Tertuliano dirige a Marcion e aos gnósticos também vale aos protestantes, porque eles não receberam dos apóstolos as chaves das interpretações das escrituras. Continuando. Tais são os argumentos conclusivos que usamos, mantendo tanto a ordem do tempo, que afirma que uma data posterior é a marca dos falsificadores, e a autoridade das igrejas, que dá apoio para a tradição dos apóstolos, pois a verdade precisa necessariamente preceder a falsificação, uma vez que procede diretamente daqueles que a passaram adiante. Tertuliano. Tertuliano é muito claro. Então, se uma doutrina surge tempos depois da doutrina primitiva, aquela doutrina é falsa. Se as pessoas do nosso tempo tivessem um senso crítico, só ouvindo essas coisas proferidas por Tertuliano, elas cairiam em si. Ué, qual doutrina mais antiga? Qual é a doutrina primitiva? A do protestante ou a doutrina que sempre foi ensinada pelos apóstolos? A doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, dos 7 sacramentos, da virgindade perpétua. Qual é a doutrina? Qual é a doutrina primitiva e qual é a que surgiu depois? A que surgiu depois provavelmente é falsa porque não derivou dos apóstolos. Então, a gente tem que se ater com a doutrina apostólica. A doutrina apostólica é aquela que vem em linha reta e nunca se desvia. Essa é a doutrina apostólica, independente se ela está na escritura ou não. Como eu tinha lido um texto de Santo Irineu, ainda que não houvessem escritos apostólicos, nós ainda saberíamos, pela tradição apostólica, qual é a doutrina verdadeira. Continuemos. Bom, mostre-me sua autoridade. Se você é um cristão comum, não um apóstolo, creia no que nos foi transmitido. Aquilo que nos foi transmitido era a verdade, pois foi transmitido por aqueles cujo dever era transmiti-lo. Portanto, quando você rejeitou, o que foi transmitido, rejeitou aquilo que era verdade. Você não tinha autoridade para fazer o que fez. Um outro texto que cai como luva para os protestantes. Se eles se desviam da tradição, eles não são verdadeiros cristãos. Se, por essas e outras regras, assim, você insistir em ter uma injunção positiva das Escrituras, não encontrará nenhuma. A tradição lhe será apresentada como a originadora delas. O costume é seu fortalecedor e a fé seu observador. Essas instâncias, portanto, deixarão claro o suficiente que você pode vindicar a guarda de até mesmo as tradições não escritas estabelecidas pelo costume. O devido testemunho da tradição é sua demonstração por meio de uma observação contínua prolongada. Então, Tertuliano está dizendo que a igreja tinha tradições não escritas. Inclusive, o Lucas Banzoli, que é o herege protestante, o apologeta protestante mais famoso da internet,
que, vez por outra, falsifica textos, mutilando um texto aqui, mutilando outro acolá, apresentando textos incompletos e fora de seus contextos. Então ele é um protestante famoso e ele diz o seguinte, que toda a tradição, que ele fala assim, nós protestantes, diz o Lucas Banzoli, nós também acreditamos na tradição, só que a tradição está toda escrita no Novo Testamento, o que não é verdade. Porque Tertuliano, que viveu ali no século II, ele estava muito mais perto dos apóstolos do que Lucas Banzoli no século XXI. Tá? Então, ele estava muito mais perto, Tertuliano, muito mais perto dos apóstolos que Lucas Banzoli. Ora, o Banzoli fala que ele acredita na tradição, mas a tradição está toda consignada nas escrituras, elas não estão. Porque Tertuliano diz que a igreja tinha tradições apostólicas não consignadas nos livros, não escritas e que eram de origem apostólica. Vou citar uma, a própria liturgia. Você pode ir em qualquer igreja de origem apostólica. Mesmo aquelas igrejas que estão separadas pelos cismas de 430, 451, a estrutura litúrgica é a mesma. Existem as orações iniciais, o clero sobe ao altar, existem as leituras do Novo Testamento, depois existe a homilia, depois existe a segunda parte da liturgia, que é o sacrifício eucarístico. Pode existir variação no rito, mas a estrutura, a ossatura, a coluna da liturgia de todas as igrejas, a estrutura é a mesma. Seja da igreja ortodoxa grega, seja da igreja copta, da igreja siríaca, da igreja armênia, da igreja etíope ou da igreja assíria. Todas têm a mesma estrutura. E também até da igreja romana do rito antigo. Tem basicamente a mesma estrutura. E isso, a liturgia, ela não foi consignada em livros, tá? Ela não foi consignada em livros. A gente tem alguma noção dela em São Justino Mártir, que fala alguma coisa da estrutura litúrgica, e depois a gente vai encontrar o primeiro escrito litúrgico, por assim dizer, bem estruturado, no século III, com Santo Hipólito de Roma. É claro que também nós temos uma pré-estrutura já no século I com a Didaqué. Mas essas coisas da liturgia, elas não foram todas consignadas ali no primeiro século. Teve um ensaio com a Didaqué, com São Justino, mas não foi tudo consignado. Olha, que os apóstolos deixaram, que tem que rezar assim, tem que subir no altar desse jeito, tem que proclamar desse jeito e tudo mais. Tudo isso foram tradições que foram conservadas. Bom, vamos lá. Você, que aqui no caso é a igreja, você estabeleceu uma regra que essa fé deriva sua solenidade das escrituras ou da tradição dos pais, e que nenhum acréscimo adicional na forma de um mandamento deve ser acrescentada porque a inovação é ilegal. Então, os protestantes que reclamam da igreja romana, que de fato alterou um certo número de tradições, eles deveriam se voltar para a ortodoxia, que a ortodoxia não alterou as tradições apostólicas. Deveriam ser honestos e voltar
né, se voltar para o Oriente. Aliás, tem um protestante, acho que é batista, né, de linhagem batista, que é o Lucas Gesta. Ele costuma falar sobre as igrejas orientais. Inclusive, gosta de passar ideias que as igrejas orientais já eram todas divididas, que tinham ensinamentos diferentes que as igrejas tinham ensinamentos diferentes uma das outras, o que não é verdade, o que não procede. Mas se o Lucas Gesta fosse honesto, ele deixaria de ser batista porque ele deveria saber, já que ele diz que é especialista em patrística, ele deveria saber que a sua doutrina é uma inovação. E se é uma inovação, ele deveria se voltar para o Oriente cristão. Bom, prezados irmãos, creiamos conforme a tradição dos apóstolos. Santo Hipólito, bispo de Roma. Eles têm ousadamente falsificado as sagradas escrituras, rejeitado os cânones da fé antiga e ignorado a Cristo. Caio, bispo de Roma, citado por Eusébio de Cesareia. Há muitos que pensam deter as opiniões de Cristo, contudo, alguns desses homens pensam de modo diferente de seus antecessores. Portanto, somente aquilo que não difira em nenhum aspecto da tradição eclesiástica e apostólica deve ser aceito como a verdade, pois o ensino da Igreja é transmitido na sucessão regular desde os apóstolos, permanece na Igreja até o presente dia e ainda está preservado. Orígenes. Deve-se saber que os apóstolos sagrados, ao pregarem a fé de Cristo, se expressaram com a máxima clareza em certos pontos, pois criam que aqueles pontos eram necessários a todos, mesmo aqueles que pareciam um tanto lentos na investigação do conhecimento divino. Orígenes. Saibam que não nos desviamos das tradições do Evangelho e dos apóstolos. Em vez disso, com constância e firmeza, mantemos a disciplina da Igreja. São Cipriano, bispo de Cartago. Os bispos que estão postos como líderes das igrejas do Senhor pela graça divina em todo o mundo sustentam o plano da verdade evangélica e da tradição do Senhor. Eles não se desviam por instituição humana recente daquilo que Cristo, nosso mestre, tanto ordenou quanto praticou. São Cipriano, bispo de Cartago, ou seja, um protestante que conhece a patrística, ele tem o dever de sair da heresia protestante, porque ele já não é mais ignorante, ele conhece a verdade. E se ele permanece no protestantismo, ou ele está agindo de má fé, sendo desonesto, ou ele é dono de uma ignorância invencível. Se é dono de uma ignorância invencível, então ele deve ser perdoado, deve ser desculpado. Mas se aquele protestante, conhecendo a patrística, se detém no protestantismo e conhece a igreja ortodoxa, esse não tem desculpa. Você deve observar e guardar com diligência a prática transmitida da tradição divina e da observância apostólica, que também é mantida entre nós, e quase que por todas as províncias. São Cipriano, bispo de Cartago. Volto a recomendar, como no início deste vídeo, o livro Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos de David Berkowitz. Todas as citações que eu li neste vídeo e no vídeo anterior que eu fiz sobre a questão que o solo escritura falha foram tiradas deste dicionário. Fico por aqui. Quem gostou, curta.
Quem gostou, curta o vídeo, isso é muito importante. Cada curtida, a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então, curta, comenta e compartilha. E que o bom Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.